Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 3 de setembro, com o título O que Jesus preferiria? É isso aí, pessoal. Quando nós falamos em dar graças a Deus em todas as circunstâncias, nos remete à necessidade de estarmos reconhecendo ao Deus que nós servimos, ou seja, de saber do que Ele é capaz de fazer para o bem daqueles que o amam, ou seja, de saber até onde Deus é capaz de ir em cada situação para aquelas pessoas que o servem, né? No caso nós. É muito importante que nós conheçamos esse Deus para que nós possamos assim dar graças em todas as circunstâncias. A lição nos traz outro ponto importante, que é a questão que a vontade de Deus ela é nos dita através de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus quer representar algo, Ele representa através de Jesus Cristo. Como foi na cruz do Calvário, né? Que a necessidade, o desejo de nos dar uma segunda chance, de nos salvar, foi expresso através de Jesus Cristo. O seu amor foi demonstrado, né? É isso. Há necessidade também que nós hoje, que a igreja esteja ligada a Jesus Cristo, para que através do trabalho do Espírito Santo, nós possamos estar realizando a vontade de Deus, ou seja, só através da ligação a Jesus Cristo, que é aquele a quem Deus remete a sua vontade, ou seja, a quem Deus demonstra o que quer ser feito, para que através dessa ligação a Jesus Cristo nós consigamos estar agindo conforme a vontade de Deus, né? Dentro disso, licença aqui, Carlos, porque ele tocou justamente num ponto super interessante da lição de hoje, que a lição traz no versículo 14 de 1 Tessalonicenses 5, justamente os exemplos específicos de como Jesus era e o que Paulo pede que nós façamos, realmente viver como Jesus vivia. O versículo traz assim: consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Ninguém foi maior em consolar do que Jesus. Aí depois traz as características. Quem são esses desanimados? Pessoas que têm pouca autoconfiança ou senso de valor. Estão ansiosas, preocupadas com muitas coisas, mas são pessoas importantes para Deus. Por isso, os líderes devem incentivá-las, e nós também, que em algum momento nós estejamos com os cargos de líderes. Aí depois fala assim: os fracos. Quem são os fracos? Pessoas que têm limitações morais e espirituais, ingênuos, facilmente desencorajados por dificuldades, têm medo de desconhecido. Seu coração pode estar no lugar certo, mas lhe falta conhecimento. Algo que eles buscam às vezes em outra pessoa. O conhecimento é passado de pessoa para pessoa, e assim estão perturbados. E por final, o texto é muito claro em dizer: sejam longânimos com todos. O que isso quer dizer? Tenham paciência, sejam pacientes com todos, sejam como Jesus era com as pessoas. É isso aí. Pessoal, quando nós olhamos esses versículos aqui, né, de 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22, nós vemos que não é necessariamente assim uma lista de instruções finais que nós devemos seguir. Deus traz aqui como Ele quer, como Ele deseja que a igreja seja, né? Quando nós lemos aqui no versículo 19, Ele diz: não apagueis o Espírito. O que quer dizer apagar o Espírito? A todo momento o Espírito Santo está ao nosso ouvido dizendo: faça isso, não faça isso. Ou seja, está nos instruindo a qual caminho nós devemos seguir, né? Só que a partir do momento que nós ouvimos e não seguimos, aí nós não aceitamos a voz do Espírito. Ele fala novamente, nós continuamos não ouvindo, não ouvindo. Chega um momento que é como se você se acostumasse a um barulho. Ou seja, quando você ouve um barulho sempre, chega um momento que você não percebe mais aquele barulho, você está tão acostumado. Assim também a voz do Espírito Santo. Ele está falando, começa incomodando, mas depois vai se tornando algo tão comum que você já não se incomoda, você já não sente mais aquele desejo de agir conforme o Espírito Santo está nos dizendo. Então, há essa necessidade que nós estejamos atentos para que não apaguemos o Espírito Santo, né? Quando ele vem no verso 20 e diz: não desprezeis as profecias. Algo interessante, ao mesmo tempo que ele diz: respeite as profecias, no 21 ele já diz: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Ou seja, ele quer deixar a igreja atenta, que nós devemos respeitar a profecia, mas jamais substituir Cristo pelas profecias. Ou seja, é apenas um complemento, mas primeiro plano, primeiro é Jesus Cristo. Através do Espírito de profecia que ele também nos traz alguns conselhos, algumas necessidades de mudança. E ele vem aqui no verso 22 e disse: abstende-vos de toda forma de mal. Nós sabemos que estamos aqui no mundo que é de pecado, que nós, ainda que estejamos presos em uma grade e tal, todo protegido, nós não estamos livres do mal, porque estamos rodeados do pecado. Mas o que é que ele quer dizer isso? É que nós devemos escolher onde nós devemos estar, ou seja,
nós devemos nos afastar de situações do mal, ou seja, nos livrar de pessoas que nos tendem a pecar, nos afastar de lugares que nós sabemos que não é do agrado de Deus. Então são algumas dessas informações que temos aqui, né, do verso 12 ao 22. Pois é, e voltando um pouquinho aqui à parte um pouco mais teológica da lição, Paulo, assim como ontem, no nosso domingo, ele falou especificamente para os líderes, de novo ele chama a atenção dos líderes que eles deviam ser, como já foi dito antes, exemplos de Cristo em qualquer situação, nós também devemos ser. Paulo também chamou a atenção no versículo 15 para uma coisa muito importante. Provavelmente, às vezes, quando os líderes eles apresentam alguma admoestação e em troca eles recebem um pouco de agressividade, eles correm um sério risco de retribuir com retaliação. E a Bíblia é muito clara em dizer que os líderes que retribuem isso com retaliação, fica provado que a sua liderança não está baseada no amor divino. Porque Deus em nenhum momento traz retaliação para os seus filhos. E isso ele chama a atenção para os líderes e para também qualquer um de nós que estivermos ali dentro da igreja. E um outro fator muito interessante, o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. O que isso quer dizer? Muitas vezes até mesmo os líderes, eles também precisam ser orientados, eles também precisam ser fortificados, eles também precisam de demonstrações de carinho, de não devemos achar que por ser um líder, ele não precisa do nosso apoio, não precisa de que estejamos, inclusive orando principalmente, né? Mas que possamos estar também nos dirigindo a ele com uma palavra de conforto, com um sorriso, né? Que também isso é fundamental para nós. Pois é. E a característica principal que está dita nesses textos, tanto de ontem como de hoje, paciência. A paciência é a prova maior de que Deus está no controle das nossas vidas. O grande paradigma do mundo atual, em que o tempo é muito curto para tudo, a gente nunca tem tempo para nada. E a Bíblia vem dizendo justamente o contrário: sejam pacientes com todos, para que assim vocês vivam em paz. É isso aí, pessoal. Sejamos pacientes. Até amanhã.